Federação Internacional de Yoga é a maior instituição de yoga de todo o mundo. Tem afiliados direta e indiretamente milhões de praticantes de yoga. É institucional uma vez que representa a comunidade mundial de yoga, que tem aproximadamente 400 milhões de pessoas, das quais a maioria vem da Índia, que é um país que tem, por sua vez, mais de 1.300 milhões de habitantes. Mas existem muitíssimos milhões de praticantes de yoga na América, Europa, África e restantes países da Ásia e Oceania. A Federação Internacional de Yoga está constituída pelas organizações continentais, que por sua vez federam as associações nacionais dos diferentes continentes, pelas associações regionais e internacionais, e também pelas próprias associações nacionais que são, juntamente com as organizações continentais, as que votam e decidem quem são as pessoas que vão a governar a Federação Internacional de Yoga a cada 4 anos. Existem também afiliadas inumeráveis quantidades de associações, centros, ashrams, escolas, sociedades, empresas, que estão aderidas à Federação Internacional, mas que não têm direito ao voto. Podemos então dizer que a Federação Internacional de Yoga está governada principalmente às organizações continentais e pelas associações nacionais de yoga. Dentro da Federação Internacional de Yoga existe uma Assembleia Geral, que é constituída pelos delegados de cada associação continental e nacional, mais os delegados das associações internacionais. E, por outro lado, os delegados das instituições aderentes, que podem ser, como já tínhamos dito, empresas, centros, escolas, etc. A Federação governa-se por meio da Assembleia Geral, que vem sendo o órgão legislativo e uma espécie de Parlamento Mundial de Yoga, que é o organismo que toma as resoluções através do voto democrático da Federação em todos os níveis. Esta Assembleia Geral, como já bem dissemos, é o poder legislativo da Federação Internacional. Elege ao Poder Executivo, que está constituído por uma comissão diretiva, compostas por presidentes, vice-presidentes, diretor, secretário-geral e tesoureiro. Estas pessoas governam a Federação Internacional de Yoga por 4 anos. Cada ano produz-se uma Assembleia Geral, em que se reúnem todos os membros da Federação Internacional de Yoga e decidem diferentes resoluções e planificam diferentes programas, refletindo-se diretamente a toda a comunidade mundial de yoga. Ou seja, devemos ter em conta que as organizações continentais são verdadeiras confederações que aglutinam dentro de si federações e associações nacionais. Estas federações nacionais têm dentro associações estaduais ou provinciais, que por sua vez têm dentro centros, escolas, ashrams, estúdios de yoga. Enquanto que as associações nacionais de yoga o que afiliam são pessoas que são aderidas a cada instituição, isto faz que a estrutura da Federação Internacional de Yoga seja extremamente grande e que, por sua vez, estejam integradas as diferentes estruturas da Federação Internacional, de forma indireta, milhões de praticantes de yoga. Existe, por sua vez, um organismo fiscal, que é um organismo de controle, a Comissão Diretiva, que dá as suas informações à Assembleia Geral a cada ano. Estas Assembleias Gerais se realizam em diferentes países. E existe uma Assembleia Geral Ordinária e várias Assembleias Gerais Extraordinárias, que se tratam de fazer em diferentes continentes. Para isto, anualmente realiza-se congressos mundiais de yoga, congressos internacionais, convenções internacionais de yoga, yoga terapia, professores de yoga e outras atividades que permitem que se reúnam os diferentes líderes mundiais de yoga e as organizações que compõem toda a comunidade mundial de yoga. Quando dissemos que a Federação Internacional de Yoga representa, direta e indiretamente, a comunidade mundial de yoga com mais de 400 milhões de praticantes, estamos a nos referir que é a única instituição mundialmente democrática, participativa
e que está formada realmente por organizações continentais, nacionais, regionais e internacionais em diferentes partes do mundo. Não existe outra instituição representativa do yoga que agrupe as instituições continentais, regionais, nacionais e internacionais. E isto deve-se a que a Federação Internacional de Yoga começou-se a desenvolver em princípios de 1915, 1920, mas planificou-se realmente no ano de 1932. A ideia central de criar uma Federação Internacional de Yoga foi elaborada pelos franceses, não só em Paris, mas também em Pondicherry, Montevideo e também em Londres, motivo pelo qual as primeiras organizações internacionais de yoga que agrupavam as federações nacionais de yoga vão ser a União Europeia de Yoga e a União Latino-Americana de Yoga, que logo se transformam na União Americana de Yoga. E estas instituições, junto com o que vai ser a União Asiática e que posteriormente se vai chamar Federação Asiática de Yoga, vão permitir constituir os pilares de uma verdadeira Federação Internacional de Yoga, tendo em conta que logo que se aderem à Aliança Europeia de Yoga, à Associação Europeia de Yoga, à Aliança Europeia de Yoga Terapia e outras organizações, devido a que a Europa tem uma importante quantidade de países que a constituem. Paralelamente, os órgãos de governo que mencionamos anteriormente, legislativo, composto pela Assembleia Geral e Executivo, composto pela Comissão Diretiva, existe um Conselho Mundial de Yoga que está constituído pelos principais mestres de cada linhagem, que tem, na realidade, miles de anos. Estes mestres, que representam as principais linhagens históricas do yoga, mantêm, de certa forma, a tradição Gurukula, conhecida também aquela tradição de mestre a discípulo, que permite fazer uma linhagem e que se baseia no conceito de Sampradaya, que é uma linha interrompida de mestres que permitem garantir que as técnicas se transmitam de pessoa para pessoa e não pelo saber teórico de um livro, mas por meio da prática da técnica e posterior realização desses objetivos que essas técnicas têm como fim. Este conceito que tem estes mestres tradicionais de yoga, que possuem cada um deles uma linhagem milenária, está formado por sua vez pelos presidentes das associações continentais e nacionais, que representam estas instituições e de certa forma os professores profissionais de yoga. Paralelamente existem também membros do Conselho que o integram, por ser especialistas em diferentes modalidades de yoga ou yogaterapia. Temos de dizer que a estrutura de yoga está composta em métodos, que são os principais métodos de yoga, e que cada método tem muitíssimos estilos, que por sua vez tem modalidades, especialidades e sistemas de yoga que têm gerado uma ciência, uma arte, uma filosofia de vida chamada yoga, e por sua vez uma cultura de yoga que tem atualmente na sua profissão de professor de yoga, de mestre de yoga e praticantes que praticam esta disciplina, que assistem já à arte yoga, vestimentas de yoga e toda uma conduta de ser daqueles praticantes desta disciplina milenária. Podemos então dizer que a função básica do Conselho Mundial de Yoga é ser um farol para aquelas pessoas que querem conservar a tradição milenária do yoga. A Federação tem este conselho e outro conselho, mais que é a acreditação, que determina e acredita ou reconhece a determinadas instituições como idóneas para formar instrutores, formar professores ou formadores, masters ou mestres de yoga. Como é uma instituição democrática, existem 5 sistemas de formação. O sistema clássico, ou indo, que estabelece que a formação tem de ser personalidade e que cada um tem o tempo que precisa para formar-se e que a verdadeira formação de yoga se faz exclusivamente não por um programa ou associação, mas por um mestre de yoga que tenha sido por sua vez nomeado mestre pelo seu mestre, e este mestre pelo seu mestre anterior, no que se denomina Sampradaya. O programa tradicional, que seria a formação total de yoga tradicional, é um programa de 12 anos, para ser mestre ou grande mestre,
mas tem graus intermédios. Da mesma forma que as artes marciais, e estes graus intermédios são o de Master, Formador, Professor, Instrutor, etc. Quer dizer que uma pessoa pode fazer estes cursos e ir caminhando até a mestria total do yoga pelo sistema clássico, porque tem por sua vez tutores, mentores e um mestre que o guia, não só quando aprende, mas depois de aprender, como se fosse uma biblioteca viva, na qual pode perguntar qualquer assunto. Esta é a forma clássica, ou índia, de formar em yoga. Existe outra forma, que é a europeia, que tem um programa de formação e que às vezes não é ditado por mestres, mas por formadores, que seria um grau inventado na Europa intermédia entre o professor, que não sabe formar porque não tem conhecimento, e o mestre. Estes formadores, em 3 ou 4 anos, estariam capacitados por meio destes programas a formar nesse período um professor de yoga. As diferenças entre o sistema indo e o sistema europeu são notáveis. Como já tínhamos referido, o sistema indo acredita que a instituição mais importante no yoga é o mestre e que, sem mestre, não pode haver formação, enquanto que o sistema europeu acredita que se pode formar um professor por meio de um programa ou de uma instituição. São duas visões completamente diferentes. Ambas convivem dentro da Federação Internacional de Yoga. Por outro lado, existe uma terceira forma de formar, que não é um programa e que também não é um período de 12 anos, em que o aluno avança em diferentes níveis. Esta terceira forma é conhecida como americana de formação. É dada por módulos independentes, um dos outros, que têm um grupo de ensinamentos, que podem ser técnicas teóricas e práticas, e que o que fazem é somar horas. Ou seja, uma pessoa pode se formar em 200 horas, 300, 400, 500 horas, e cada hora vai dar um grau. Não importa se o faz num mês ou num ano. Ou seja, se uma pessoa tem de fazer 16 módulos, que representa X quantidade de horas, o podem fazer num mês, em 6 meses, um ano e meio. O problema aqui seria a quantidade de horas que vai cursar e não o tempo em que o faz. Esse sistema é conhecido como Standard e que tem uma quantidade X de horas em práticas e teorias sobre o exercício de docência, etc. Existe uma quarta forma de formar que poderíamos chamar de formação contínua e está composta por uma pontuação que dão não só em cursos que fazemos de formação como professores, mas de congressos, profissionalmente, minicursos ou imersões que fazemos sobre yoga. Esta quarta forma, que é bastante irregular, determina que cada evento de aprendizagem tem uma determinada quantidade de pontos e que a soma de um número ideal de pontos lhe permite aceder ao grau, como por exemplo, professor de yoga. A última forma que atualmente se está a dar de formar professores de yoga é o que poderíamos dizer uma forma mista do sistema de módulos, programa, formação contínua e, por sua vez, de certa forma, o sistema indo de tutorial permanente a cada pessoa. O que devemos esclarecer é que dentro da Federação Internacional de Yoga, a grande maioria das pessoas são praticantes de técnicas de yoga e depois vêm os praticantes de yoga. Existe uma diferença muito grande entre os praticantes de técnicas de yoga e o praticante de yoga. O praticante de yoga pratica muita meditação, enquanto o praticante de técnicas de yoga às vezes não pratica yoga, mas dedica-se às posturas, relaxamento, respiração, por exemplo. Podemos dizer que existe dentro da comunidade de yoga mais praticantes de técnicas de yoga do que praticantes de yoga propriamente ditos. E, por sua vez, existem mais professores de técnicas de yoga do que professores de yoga propriamente ditos. Escola Internacional de Yoga, Centro Swami Surikapila, fundada em 1932 na França, por Swami Surikapila, sede central na França, sucursal na Madeira, Portugal. Presidente de honra, Dharmachari Maitreyananda,
Presidente Grandmaster Yogeshwari Karma Swamini Lakshmi, Mercedes Passos.